Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Nessa aula iremos trabalhar o conceito de funções afim, também conhecidas como funções polinomiais do primeiro grau. Mas antes de mais nada, se ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para logo se inscrever e já vai curtindo esse vídeo. E depois, é claro, vem comigo! Bem, pessoal, na nossa primeira aula sobre funções, nós demos uma atenção mais especial para o conceito de função, né? Para a ideia de função. E trabalhamos ali alguns exemplos, né? Exploramos ali algumas situações que estão atreladas a esse conceito. Nessa aula aqui, nós vamos definir o que são as funções afim, tá certo? Na aula sobre funções, né, que nós já trabalhamos, que eu vou deixar o card aqui para vocês, se vocês ainda não assistiram, em vários momentos, nós trabalhamos com função afim. Só que, como o objetivo da aula, né, era trabalhar com funções numa situação mais geral, né, então eu não chamei a atenção, né, de que eram funções afim. Mas nessa aula, em específico, nós vamos então tratar desse tipo de função, beleza? Comecemos então aqui pela definição da mesma. Olha só, definição de função afim. Então, uma função real, né, que vai dos reais nos reais, chama-se função afim quando existem dois números reais a e b, tal que f de x é igual a ax mais b para todo x pertencente aos reais, beleza? Bom, esse a e esse b são conhecidos aqui como coeficientes, né? Então, o a é o coeficiente do x, né? E o nosso b é conhecido como coeficiente independente de x, beleza? Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Então, ó, para cada função afim abaixo, identifique os valores de a e de b, certo? Então, eu tenho aqui 4 exemplos de funções afim e nós vamos aqui aprender, né, a identificar o valor ou os valores desses coeficientes a e b, beleza? Então, vejamos aqui, ó, x mais 2, né? f de x igual a x mais 2. Então, quando não tem número nenhum, né, na frente do x, na verdade tem, tá certo? E esse número é o número 1, tá bem? Então, nós temos aqui que, na verdade, o coeficiente a é igual ao número 1, certo? E o nosso coeficiente b é igual ao nosso número 2, beleza? Então, o b é o termo, né, o coeficiente independente de x, e o nosso a é o coeficiente de x, beleza? Bom, seguindo mais ou menos a mesma lógica, né, podemos observar aqui, então, que nós temos um sinal negativo na frente do x, mas não temos número, né? Então, esse número é o número 1, e com o sinal negativo, nós dizemos que o nosso a é, portanto, o número menos 1, beleza? Então, o negativo e o número 1, menos 1, tá certo? E o nosso b é o mais 1 aqui, então, é o número 1 também, beleza? Bom, aqui na letra C, pessoal, já fica mais fácil, né? Porque na frente do nosso x está aparecendo o coeficiente, que é o número 2. Então, eu vou escrever aqui que o a é o número 2, beleza? E o nosso b, ele é o número 3, negativo, né? Então, negativo 3. Não pode esquecer aí do sinal, ok? Bom, aqui na letra D, então, o nosso a vai ser o número menos 3, né? E o b vai ser igual ao número menos 5. É importante sabermos, né, identificar quem são os valores de a e b, até porque teremos uma aula aí no futuro, né, onde nós vamos aprender a encontrar a lei de formação, que é, na verdade, nada mais, nada menos do que encontrar o valor de a e o valor de b para escrever a lei de formação, tá certo? Isso por meio de dois pontos conhecidos ou a partir do gráfico de uma função afim. Falando em gráfico, pessoal, nós também teremos uma aula específica para estudar, né, para analisar os gráficos de uma função desse tipo, tá bem? Muito bem, então. Vejamos, né, alguns casos particulares de função afim.
tá? Então, assim, ó, nós temos aqui como primeiro caso, tá, particular, a função identidade, que é o quê? É uma função que vai dos reais nos reais, certo? Definida sempre por f de x igual a x, tá? Para todo x pertencente aos reais. Observe que nesse caso o a é 1, sempre 1, tá? E nós não temos o coeficiente b, ou seja, o coeficiente b ele é igual a zero. Só lembrando, tá? Lá da nossa primeira aula, como eu já disse, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, tá? A f de x, a expressão f de x, ela é sinônima de y, né? Então, essa função aqui também poderia ser enxergada como y igual a x, o que dá um caráter ainda mais evidente, né, do porquê do nome função identidade. Né? Ela vai ser, o seu comportamento, né, vai relacionar aí cada x, né, cada valor de x com o mesmo valor em y, né? Então, y igual a x, tá bem? Bom, função linear, pessoal. Então, a função linear é uma função que vai dos reais nos reais, tá? Definida por f de x igual a ax, ou y igual a ax, para todo x pertencente aos reais. Nesse caso, pessoal, da função linear, nós sempre vamos ter b igual a zero, ok? E aí eu vou escrever aqui, então, alguns exemplos, tá, de funções lineares. Observem aqui, ó. Vamos colocar assim, letra A, né? Então, f de x igual a 2x, né? Onde eu estou utilizando aqui o nosso a como sendo o número 2. Então, observe que ela é uma função linear, né? Porque ela não tem o b e, portanto, b é igual a zero. Poderíamos escrever outros exemplos, né? Então, vamos colocar aqui b, ó. F de x igual a menos x, por exemplo. Então, eu estou utilizando o a igual a menos 1 e, mais uma vez, não tem b, ou seja, o b é igual a zero, tá bem? E, por último aqui, né, a função constante. A função constante, pessoal, ela ocorre quando o a é igual a zero e o b pode ser qualquer número, né, qualquer número real. E então, ela vai ser sempre do tipo f de x igual a b para qualquer que seja o valor de x pertencente aos reais. Vou escrever aqui alguns exemplos também, ó. Vamos observar aqui. F de x igual a 2, né? Então, repare que por não ter, né, o x, né, ou melhor dizendo, não tem o x, porque estamos considerando que o a é zero, né? E como o a é o número que vem na frente, multiplicando x colado no x, né? Então, se ele for 0, 0 vezes x, vai sumir com a parcela em x, ou seja, nós não teremos mais uma parcela variável, né? Que é caracterizada pela presença da variável x, tá bem? E nós vamos ter apenas a parcela constante, né? Que é caracterizada pelo coeficiente independente, que é o coeficiente constante, é o termo constante da nossa função, tá bem? Eu poderia ter também aqui, por exemplo, né, o nosso b igual a zero, sem problema, eu teria a função constante f de x igual a zero, tá? O que importa é que para ela ser constante não pode ter o x e logo, né, nós podemos destacar aqui então que o a tem que ser zero, tá bem? Alguns livros trazem a definição dizendo que a função afim, tá, ela é uma função desse tipo, onde o a precisa ser diferente de zero, tá? Por quê? Porque para ela ser uma função polinomial do primeiro grau, que é como ela também é conhecida, então precisaríamos ter o x, né? X elevado no expoente 1, para caracterizar o polinômio de primeiro grau. E aí, para ter o x, né, o a não pode ser zero, porque como a gente viu, né, se o a for igual a zero, então desaparece a parcela em x, tá bem? Então, tem alguns livros que trazem essa condição de que o a tem que ser diferente de zero. Nós aqui, né, estamos explorando como se o a igual a zero fosse apenas um caso, então, particular da função afim, por isso não utilizamos essa restrição, né, essa condição de existência da função. Tudo bem?
Muito bem, então. Bom, valor de uma função afim. Nós já trabalhamos com algo muito parecido na nossa primeira aula de função, né? Que foi calcular, né, os valores das funções para um determinado valor de x. É exatamente o que vamos fazer aqui. Então, observe, ó, determine o valor da função afim, f de x igual a 2x mais 3, ou y igual a 2x mais 3, absolutamente a mesma coisa, para x igual a 1 e para x igual a menos 2. Então, a dinâmica é a mesma, né, que nós vimos naquela aula, naquela nossa primeira aula. Então, para obter o valor da função para x igual a 1, nós vamos calcular f do número 1, tá? Então, no lugar do x, né, aqui dentro, né, dos parênteses da expressão f, aqui, ó, nós vamos indicar que estamos usando como valor de entrada o número 1, tá? Quando isso acontece, imediatamente o número 1 deve ocupar o x do outro lado também. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o número 1, e aí copiamos o mais 3, ok? Aí, claro, precisamos obedecer aqui as prioridades operatórias, né? Então, 2 vezes 1, 2, tá? E aí, sim, somar o 3, e nós vamos encontrar aqui, então, que a nossa f do número 1 é igual a 2 mais 3, 5. Beleza? Nós vimos, né, na aula de definição de função, tá? Que nós podemos dizer que, então, o número 5 é a imagem do número 1, segundo a função f, né, dada por f de x igual a 2x mais 3. Tá bem? Bom, da mesma maneira que fizemos na letra A, podemos proceder aqui na letra B. Então, escrevendo o menos 2 aqui dentro, né, indicamos que o menos 2 deve ocupar a posição do x do outro lado. Só que, como é número negativo, fica aqui uma dica para vocês, tá? Sempre, ao substituir um número negativo, faça utilizando parênteses no número, tá bem? Então, 2 vezes menos 2, entre parênteses, e depois mais 3, ok? Agora, vamos primeiro efetuar, então, a multiplicação, né? 2 vezes menos 2, menos 4. Lembrando que na multiplicação tem jogo de sinais, tá? E agora, então, nós encontramos que a nossa f de menos 2 vai ser menos 4 mais 3. Prevalece o sinal do 4, né? Visto que em valor absoluto ele é maior que 3. Então, menos 4 mais 3 vai dar aí menos 1. Podemos usar aquela analogia, né? Deve-se mais do que se tem, né? Deve-se 4 e tem 3, vai ficar aí devendo 1, tá? Então, negativo 1. Lembrando que não foi feito jogo de sinais aqui, tá? Não foi feito menos com mais menos, tá? Esse menos 1 é porque deve-se 4, né? E tem 3. Então, uma dívida de 4 mais 3 vai ficar devendo 1, ok? Podemos dizer, por exemplo, então, que o menos 1 é a imagem do menos 2, segundo a função f dada por f de x igual a 2x mais 3. Ok, pessoal? Muito bem, então. Vamos nessa. Alguns outros exemplos aí para explorar um pouco mais a ideia de funções afim. Observem aqui, ó. Dada a função f de x igual a 2x mais 3, determine f de menos 3. Então, exatamente como fizemos, né, nos exemplos anteriores. Então, eu vou pegar aqui, vou trocar aqui dentro o x por menos 3, tá bem? Desse jeito assim. Imediatamente, o menos 3 vai ocupar a posição do x do outro lado, assim, e mais 3, tá bem? Agora, vamos fazer a continha, né? Então, f de menos 3 vai ficar igual a 10 vezes menos 3 vai dar aí para nós menos 30 e mais 3. Ou seja, né, nós vamos encontrar f de menos 3 igual a negativo 27. Tá bem? Agora, por que eu fiz esse exemplo número 1, né, se eu já tinha trabalhado algumas coisas parecidas aí nos exemplos anteriores? Justamente para dar um contraste aqui com o número 2. Tá? Então, observem aqui, ó, dada a função f de x igual a menos x mais 2, determine x
tal que f de x seja igual a 5. Então, observe que não é o x que é igual a 5. Então, eu não vou substituir o x por 5, como fizemos na questão 1, por exemplo, tá? A minha f de x como um todo é igual a 5, tá certo? Então, eu vou trocar a f de x inteira por 5 e não apenas o x, tá bem? Então, a nossa expressão aqui vai ficar assim, ó, menos x mais 2 igual a 5. Bom, aqui nós temos, então, uma equação de primeiro grau, pessoal. Uma equação de primeiro grau, tá bem? Então, se você não lembra como que resolve uma equação do primeiro grau, eu vou deixar aqui em cima para vocês, tá? Nós temos aula aqui no canal também sobre isso. Aula sobre equação, equações do primeiro grau. Então, é muito interessante que você também assista essas aulas para relembrar, né, como que se resolve uma equação. Beleza? Muito bem, então. Nesse caso aqui, basta nós isolarmos o nosso x, tá bem? Então, eu vou pegar esse 2, vou passar ele para o outro lado, né? Lembrando que quando um número passa para o outro lado, ele muda de operação, então ele está somando, passa subtraindo, tá bem? Vamos puxar uma setinha aqui, né? Então, nós vamos ter menos x igual 5 menos 2 vai me dar 3. Só que observem que eu não quero o valor de negativo x, eu quero o valor de x, positivo. Então, nós podemos multiplicar dos dois lados da equação por menos 1, certo? E nós vamos ter aí, então, x igual a menos 3. Lembrando que, na questão número 1, por exemplo, eu estou te dando o valor de x e pedindo o valor da f de x, né? O valor do resultado, que é o nosso y, tá? Já na questão número 2, é como se eu estivesse te dando o valor de y, tá? E você me dizendo qual é o valor de x, encontrando qual é o valor de x que tem esse valor de y como imagem, né? Lembrando aqui que f de x é a mesma coisa que y, tá bem? Então, ao dizer f de x igual a 5, é o mesmo que dizer y igual a 5, ok? Muito bem, então. Observem agora essa outra questão aqui, ó. Determine a raiz da função, pessoal. F de x igual a 2x menos 48. Bem, eu deixei para falar de raiz de uma função utilizando de um exemplo, tá? Então, o que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é o valor de x, né, que zera ela, ou seja, que se substituirmos o x por esse valor, como fizemos na número 1, por exemplo, tá? Nós vamos encontrar como resultado zero, tá bem? Então, como procedemos na número 2, nós vamos proceder na número 3. Só que ao invés de igualar a 5, nós vamos igualar a zero, porque nós temos interesse, né, em encontrar aí a raiz da função. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 2x menos 48 e vamos supor igual a zero, beleza? E da mesma maneira que fizemos na questão 2, agora vamos isolar, então, o nosso x. 48 para o outro lado passa somando com o zero, né? Então, 0 mais 48 é 48, tá bem? E aí, passamos aí o nosso número 2 dividindo, tá? Então, vai ficar 48 dividido por 2. Ou seja, né, nós vamos encontrar aí que a raiz da nossa função, né, é o x igual a 24, beleza? 24, então, é o número que, se substituído no lugar do x e feitas as continhas, dá como resultado o número zero. E podemos verificar que isso é verdade, ó. Se eu substituir o x por 24 aqui, ó, 2 vezes 24, 48. 48 menos 48, zero. Beleza, pessoal? Muito bem, muito bem. Vamos, então, para o nosso último exemplo e um outro tipo de exemplo também, tá? Então, observem, ó, na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00 mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas, letra A, escreva a lei da função que fornece o custo total de x peças. E letra B, calcule o custo de 100 peças. Então, observe que nós temos aqui
dois momentos bem importantes, né, a serem destacados aqui no texto. Que tem isso aí, um custo fixo, tá? De R$ 8,00, beleza? Mais um custo variável de 50 centavos por unidade, tá? Então, esse é o segredo para você escrever a sua lei de formação. Vejamos aqui, ó, vamos colocar aqui letra A. Como que ficaria a minha lei de formação? Eu posso escrever a lei de formação como y, né, ou f de x, tanto faz, igual, tá? Vou fazer assim, ó, f de x igual, tá bem? A 50 centavos por unidade produzida, ou seja, 0,50 vezes x, por isso, né, que aqui indica o custo variável, né? Então, é os 50 centavos que vai multiplicar a variável x, e mais, né, um custo fixo, uma parcela fixa de R$ 8,00, tá bem? Então, essa é a nossa lei de formação. Poderia ter sido escrita também como y igual a 0,50 vezes x mais 8. Também é muito comum, né, utilizarmos aí algumas letras, né, que façam referência às grandezas que estão se relacionando no problema para representar as variáveis. Por exemplo, né, escreva a lei de formação que fornece o custo para x peças, né? Então, eu poderia escrever isso aí, por exemplo, assim, ó, o custo, né, a letra C de custo, para x peças é igual a 0,50x mais 8, o que é também algo bem interessante de se fazer, tá bem? Bom, então vamos lá agora para a letra B. Utilizando essa função que a gente determinou, né, podemos então calcular o custo, né, de 100 peças, bastando para isso substituir o x por 100. Então vejamos como que isso fica, ó. Então o custo, né, para 100 peças, tá, vai ser igual a 0,50 vezes 100, tá? Usando aquela nossa dinâmica, né, de substituição do x, tá bem? Então, o custo aí para 100 peças vai ser igual a 0,50 vezes 100 vai dar R$ 50,00, tá? Mais 8, né? Ou seja, o custo aí é de 100 peças, é de 50 mais 8, R$ 58,00. Ok, pessoal? Então, é isso. Esse foi o nosso último exemplo dessa aula, mas teremos aí outras aulas também de funções. Ok? Espero que ajude. Um grande abraço e até uma próxima. Fui!